a gente tem que chamar nosso querido Aleu Errara e sua caixa secreta de ferramentas para dizer tudo o que está acontecendo e trazer as boas notícias também do mundo aí do cinema, principalmente brasileiro, né? Não, Ale? Tem notícias boas e também do mundo do entretenimento. Vamos lá? Bora. Eu vou pedir desculpa porque, né, a gente vai acabar ultrapassando um pouco o tempo. Ser o último sempre acontece isso, né? Vai acabar passando um pouco o tempo. Mas o que eu trouxe aqui de notícia hoje, né, pegando já o gancho seu também, ano passado eu acabei, né, tendo alguns problemas pessoais e aí eu tive que dar uma parada e aí algumas notícias ficaram para trás. Então eu quero trazer aqui uma notícia que ainda está sendo muito falada, mas que começou no passado, a gente não fez nenhuma análise. Por isso que, de novo, peço desculpas que talvez a gente passe um pouquinho do tempo aqui. Eu quero trazer o caso da Warner, né, essa disputa entre a Netflix e a Paramount, e eu fazer uma análise aqui, inclusive, um pouco mais profunda sobre isso. De novo, vou tentar enxugar agora um pouquinho mais, mas vamos tentar aqui. Então, para quem não sabe, né, a gente está tendo uma batalha ali pelo controle da Warner Bros., e essa disputa está sendo entre Netflix e a Paramount, dois gigantes aí globais, e está ligado muito também à transformação digital dessa indústria audiovisual, né? Então, é uma questão assim, muito legal de se olhar, porque a gente não imaginava o quanto que por exemplo, a Netflix querendo ter o controle da Warner, né? Ou coisas inimaginável há 15, 20 anos atrás. E é muito parecido aqui, né, que a gente sabe aqui, me imaginar assim, muita gente, quando a gente fala que a Lura teve aquisição, adquiriu a FIAP, muita gente fala assim, não é o contrário, né? Então é muito legal essa análise aqui também. Então a Netflix fez uma oferta, né, para quem não sabe, para comprar os ativos da Warner Bros., incluindo os estúdios de cinema, mas também os serviços de streaming, que aí é que acho que é a grande questão, e além da biblioteca de conteúdo. E a gente está falando desde Friends, Game of Thrones, Harry Potter, os filmes da DC. Então esse portfólio não é só um catálogo valioso, mas ele representa uma forma contínua também dos assinantes, né, que é essa grande questão que a gente tem falado dos streamings, e principalmente dos dados, né, que isso, a ideia é realmente utilizar esses dados, que hoje é muito estratégico para os próprios estúdios, não só de streamings, mas os estúdios de produção. Nesse mundo aqui de streamings, o conteúdo de valor intelectual combina também com dados, tecnologia, e essa questão da escala global, e principalmente, a gente tem falado muito sobre isso, mas também de gerar receita para as empresas, porque eles ainda estão visando muito essa lucratividade, e mais do que isso, né, o que a gente sempre falou aqui dentro do Trends News, a receita previsível, fidelizar a audiência dentro dos streams. Então, a Netflix chegou até a revisitar a oferta, né, agora para $27,75 por ação, mas agora também colocando tudo isso em cash, né? E a Paramount, como resposta, e lembrar aqui que eu quero trazer um lado, mas segurar a informação, que também é controlada pelo David Ellison, que é o filho do Larry Ellison, né, que é o fundador da Oracle. Aí ele lançou essa oferta hostil de $30 por ação para adquirir toda a Warner Bros., mas também incluindo também as redes de TV a cabo e cabos lineares, coisas que a Netflix não quer comprar, então ele fez essa oferta hostil, tá? Para quem não sabe, então, essa oferta aí está sendo discutida, principalmente os conselheiros já deram um ok para a Netflix, ainda vai para votação para os acionistas, e isso vai está previsto até abril de 2026. Então, nessa configuração que está sendo discutida mais profundamente nesse mundo de audiovisual, a gente está falando que o streaming virou realmente um negócio central da indústria, sendo que acabou sendo até mais relevante, coisa inimaginável há 15, 20 anos atrás, do que televisão linear, a sala de cinemas, a TV a cabo. Além disso, né, a gente também tem uma outra reconfiguração que é sobre não só a questão da audiência, mas sobre dados, sobre a tecnologia de distribuição OTT e algoritmos de personalização. E, além disso, claro, tem toda essa questão dos conteúdos, e esses conteúdos cada vez mais, não isolados, mas como franquias, né? Então, todo mundo está olhando isso com muito carinho, né? Esses filmes estão olhando isso com muito carinho. Ponto importante, não quero entrar aqui no detalhe, mas tem um ponto político de regulação dentro desse case, que é muito importante. A Paramount e seus apoiadores, eles argumentam que seu relacionamento com o Donald Trump e com os reguladores pode oferecer também um caminho regulatório mais suave. Então, a gente está falando aqui que a gente não está falando só sobre negócios, mas sim
tem a questão política e, claro, vai passar aí por regulação e dizem que ele vai ter um caminho mais fácil. Então, está sendo colocado isso em pauta também. Então, no final das contas, a gente está falando ali não só da questão das franquias, mas dos dados e principalmente nesse mundo que a gente está vivendo hoje, que o Renato adora falar isso no mundo de transformação, mas também de muito aprendizado, que é o tema aqui do dia de hoje, e que tudo muda, né? Essa reconfiguração que é muito importante. E aí eu fiz aqui, só para terminar, eu fiz uma pesquisa rápida, né? O número aqui não é oficial, mas aproveitando o Oscar, que teve as indicações, eu levantei aqui que só o Warner Bros. Ele teve 30 indicações do Oscar aqui de 2026. A Netflix apareceu ali em segundo lugar com 16, então quase metade, e a Paramount não teve nenhuma indicação ao Oscar. Tá? Então, só para a gente colocar aqui alguns números e depois, quem quiser, claro, a gente faz uma discussão mais aprofundada, mas, só para terminar aqui, é claro que a gente tem que parabenizar o nosso cinema brasileiro com 4 indicações ao Oscar. Para quem não viu, por favor, assista. E quem já assistiu e ainda tem algumas dúvidas sobre o filme, leiam as críticas, entenda ali o por trás do filme, que ele tem uma mensagem super bonita, super pensativa, e que não está ali na frente das câmeras. Tá? A gente tem que olhar um pouquinho ali por trás, dar uma mastigada. Eu falo que é um filme, eu adoro esses filmes, né? Que a gente não pode sair dali do filme já falando se foi bom ou não. Dá uma mastigada aí por alguns dias, algumas semanas, leia umas críticas, aí você vai entender o quanto esse filme é bom. Passo a bola para você, Nai.